A gente fala agora sobre o combate a qualquer tipo de preconceito. No Brasil, 1/5 da população adulta é obesa. São 30 milhões de pessoas, segundo um estudo publicado na revista científica Lancet. Os números são de uma pesquisa realizada em 2014, que coloca o Brasil entre os países com a maior quantidade de obesos no mundo. A obesidade pode causar ou ser consequência de doenças, mas não é somente a saúde que preocupa essa população. Veja na reportagem de Jomiag. O valor de uma pessoa pode ser medido pelo peso ou pelo padrão estético de beleza? Quando a silhueta fica fora das medidas convencionais de saúde, até as atividades mais simples ficam difíceis. Uma catraca de ônibus que você não consegue passar com tranquilidade, sendo que você pagou a mesma passagem que todos os outros usuários. A dificuldade de conseguir roupas, que é uma questão de acessibilidade, porque sem roupa você não sai de casa, você não arranja trabalho, você não faz nada. Casada e mãe de 2 filhos, Raquel diz que convive com essas dificuldades desde a adolescência. Ela acredita que as pessoas consideradas gordas também são alvo de preconceito. A gordofobia é basicamente a aversão ao corpo gordo, né? E essa aversão dentro da nossa sociedade, ela se dá através do estigma, do preconceito, da discriminação. Mas estar com o peso fora do padrão, afirma Raquel, não é um indicativo de estar com o corpo doente. Ela mesma diz que está se sentindo muito bem, mesmo na 34ª semana de gestação. Raquel está esperando o 3º filho. As pessoas tendem a entender como a obesidade como causa de doenças, ao invés de vê-la, em alguns casos, como produto de alguma doença. A diabetes pode, por exemplo, causar obesidade, não o contrário. O contrário também pode acontecer. Não estou falando assim, olha, toda pessoa gorda é saudável. Não é, porque nem toda pessoa magra é saudável também. As pessoas, elas podem ou não adoecer, isso não é um demérito, isso não é uma falha moral. A jornalista Tatiane também convive com essa dificuldade. Diz que já sofreu muito por causa do preconceito. A mulher gorda, ela não se sente segura quando ela se sente muito julgada. Isso acaba minando a confiança dela. Muitas vezes, eu mesma já passei por um período de pelo menos 6 meses de não botar o pé para fora de casa, de tão desconfortável que eu me senti. Isso foi inclusive quando eu parei de tomar medicamento para emagrecer, porque eu já tomei medicamento, como várias mulheres já passaram por isso. Tatiane e Raquel são amigas e companheiras na militância contra o preconceito. Raquel é autora do blog Falando sobre Gordofobia, um espaço que encontrou para falar abertamente sobre o tema. A gente tem lei que regulariza, que fala que se você vai num teatro ou num cinema, você tem que ter um assento próprio para pessoa gorda. Isso não é cumprido. Restaurante também tem que ter, e isso não é cumprido. Em São Paulo, a Comissão de Acessibilidade fez um relatório falando como deveria ser o tamanho da cadeira para uma pessoa obesa, como que deveria ser. Isso também não é cumprido. Tatiane também escreve artigos e blogs e encontrou na dança uma ótima aliada para desconstruir a ideia de que ser gordo é viver em um mundo cheio de restrições. Quando você dança com as pessoas olhando no olho, existe essa troca de confiança. Vai firme, eu tô com você. E você começa a transferir essa questão de segurança, trabalhar isso internamente, você se sente mais forte para você enfrentar outras coisas, com relação a trabalho, com relação à vida pessoal. O corpo de uma pessoa não tem que ser alvo de julgamento. O caráter não é medido pelo número do seu manequim.